Programa Cast Campo e Batom começando neste momento. E hoje é dia de conselhos. Conselhos em Campo e Batom, conselhos para lidar com família, com administração familiar. Só que a maioria dos produtores não leva isso muito em consideração, mas hoje a gente vai bater numa tecla até este instrumento afinar para o baile dançar como a gente quer. E eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidados e convidadas de todo o país neste programa e estamos começando hoje mais um episódio da série Conhecimento com Safras e Cifras aqui em Campo e Batom. Se você perdeu os outros episódios, clica aqui no nosso link, logo você vai saber e aprender sobre governança, gestão, saber colocar preço no seu negócio e até sobre patrimônio. Tá espetacular essa minissérie, imperdível para você maratonar e aprender a melhorar a gestão do seu negócio rural. E para fechar com chave de ouro essa minissérie de hoje, a gente vai falar sobre conselhos diretamente com alguém que entende muito de sucessão familiar e também que tem a experiência, a vivência no assunto para nos ajudar a conduzir. Eu recebo hoje a especialista das Safras e Cifras, uma das maiores empresas de consultoria rural do Brasil, a consultora em governança familiar, Thaís Leivas. Bem-vinda, Thaís. Tá frio aí em Pelotas ou não? Tá frio, começando chuva. Boa noite, obrigada pelo convite, feliz em estar aqui com vocês hoje. Mas tá friozinho, vamos esquentar, né, Alessandra? Que delícia! Vamos esquentar e vamos esquentar também os comentários aqui de Campo e Batom. Eu quero saber quem está conosco. Lembre-se de fazer suas perguntas. Aproveite os conselhos da Thaís, que ela tem experiências de vivência por todo o Brasil, dos escritórios que atendem os proprietários rurais de todo o país. Aproveite para perguntar suas dúvidas, né? Aquela dificuldade que tem, aquela ideia difícil de implantar. Quando o sapato apertou e a gente não sabe por quê, ninguém mais está se entendendo dentro do negócio rural familiar, o que está, afinal, acontecendo? A propósito, Thaís, isso é bem comum, né? Isso quer dizer que dizer que a empresa cresceu, nem sempre quer dizer que a empresa está também crescendo em governança. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho o que é, afinal, a tal governança que tanto se fala? Vamos sim. Quando a gente fala em governança, a primeira palavra que a gente precisa ter em mente é que é o ato de gerir, né? De governar. E então a gente precisa entender que direção essa empresa familiar deseja chegar, né? Então, o primeiro momento, né, quando a gente fala em governança, é pensar, bom, o que a gente quer daqui para frente? Qual é o cenário, a cena que a gente assiste lá para o nosso futuro, né? Quanto empresa familiar, quanto grupo familiar, quanto uma propriedade rural, a gente precisa conhecer, né, o que a gente deseja lá para frente, para então pensar que tipo de governança a gente deseja e a gente principalmente precisa, né, implementar dentro da nossa empresa familiar. E não é sempre, é quase muitas vezes fica imperceptível isso, né? Quais são os erros mais comuns que as famílias acabam tendo em perceber que precisam de ajuda, né? Porque uma coisa assim, admitir que precisa de ajuda às vezes assim, não sei, tá dando tudo errado, mas é aí que a empresa tá precisando de ajuda, né, Thaís? Exatamente. As empresas familiares, né, que a gente acompanha aí pelos nossos atendimentos, elas têm uma cultura única, né, e um DNA que é muito característico, né. O produtor rural, lá no início da sua atividade rural, ele é focado no desenvolvimento do negócio, né, desenvolvimento do negócio e crescimento do patrimônio. Normalmente é centralizado em uma ou duas pessoas, é ele e a esposa, talvez um filho ou um irmão que trabalham juntos, claro, né? Mas é uma atitude empreendedora e solitária na maioria das vezes, porque ele toca aquele negócio sozinho, né? Na medida em que vai passando o tempo e que o negócio vai crescendo, a família também cresce, né? Então, todo aquele esforço dedicado para o crescimento do negócio, do patrimônio, que ao passar dos anos a gente consegue perceber, com isso cresceu a família também. E aí que começam a entrar aí as complexidades dentro dessa relação, porque aí já não é mais só um pai, só um marido e uma esposa, né? As mulheres não estão mais ali somente naquela relação dupla, mas sim uma família que está fazendo parte daquele negócio, que faz o provimento das suas necessidades financeiras a partir daquele negócio, que deseja muitas vezes trabalhar naquele negócio, mas que muitas vezes pouco conhece, porque não existe
esse hábito de conversar, de falar sobre o negócio, de transmitir tudo muito informal. A gente conversa no almoço, conversa indo para a fazenda, conversa num momento ali que se encontrou na casa de um ou de outro. Não existe uma relação profissionalizada para com essa empresa que tomou um tamanho muito maior do que lá no início, há 20, 30, 40 anos atrás. Então, comunicação é um grande dodói, né? Que às vezes passa Exatamente. imperceptível, as coisas estão desgringolando. O que tu aconselhas como praticar uma boa comunicação dentro de uma empresa? Exatamente, essa tua palavra, ela diz tudo, né? É imperceptível, porque a família entende que está sempre junto, que almoça junto, que toma café junto, que passa o dia na propriedade, entende que um sabe o que o outro está pensando e como é que esse negócio está acontecendo, e quais são as decisões, e como é que é a estratégia, e não, né? A gente precisa sentar e conversar. A família, ela tem que ser tratada com o respeito que ela merece, com o amor e cuidado que ela merece, assim como o negócio também, né? Então, como o negócio, ao passar dos anos, né, foi fruto de muito trabalho, de muita dedicação, também precisa ajustar alguns ponteiros. Talvez o mais importante seja esse, que é a comunicação, e a gente precisa, então, profissionalizar também essa comunicação, que a gente escolha momentos formais para comunicar para a família informações importantes sobre esse negócio. E aí, que informações são essas? São todas as informações que são importantes para essa família, considerando que a gente vai despertar interesse em membros da família para trabalharem nesse negócio, considerando que a gente está formando próximas gerações para trabalharem dentro desse negócio, considerando que a gente vai ter pessoas que não vão trabalhar, mas que talvez podem ser sócias no futuro desse negócio e que entendam a importância de preservação da unidade, da escala, e precisam saber o que está acontecendo no negócio. Então, a comunicação, ela é, de uma maneira geral, indispensável para uma relação de longevidade com a empresa familiar. E não precisa, e pode ser assim, a hora do mate, entendeu? Aquele momento, é diário isso, Thaís? É dia sim, dia não? O que tu aconselha como sendo uma prática? É que tem que virar um hábito, né? Tipo, escovar dente, tipo, né, lavar as mãos antes de ir para a mesa para almoçar. O momento da comunicação, ele tem que acontecer. Tem. Como um pequeno, nem que seja pouco tempo, né? Tu sabe que eu escuto muito isso, né? Não, mas a gente já toma mate todos os dias de manhã. Antes da gente ir para a lavoura, a gente senta aqui, a gente se encontra lá no escritório e a gente não vai para a lavoura sem sentar. Mas é uma conversa que não deixa de ser informal, que não é registrada, que não tem pautas combinadas. E aí, daqui a pouco, um esqueceu que tinha que fazer uma pergunta, um esqueceu do que tinha que falar, ou surgiu uma outra necessidade que não foi colocada ali naquele assunto. Então, assim, nós trabalhamos muito com os órgãos de governança que a gente costuma utilizar como ferramenta do trabalho para justamente organizar como é que vai estar essa reunião. A periodicidade dessas reuniões vai da necessidade dos membros que vão participar e dos assuntos que a gente vai trabalhar. Então, tem órgãos de governança que são para quem está destinado à gestão do negócio. Então, este órgão vai ter um período, uma frequência, uma duração, uma pauta, uma ata que alguém vai escrever, mesmo que seja num grupo de WhatsApp, que a gente escreva ali o que a gente combinou, que daqui a pouco eu não lembro o que eu combinei na correria do dia a dia, mas tá ali, eu vou no grupo do WhatsApp e vou ver o que a gente combinou na reunião do dia X. Isso vai começando a fazer parte do dia a dia dessa família, porque realmente é uma virada de chave. A gente não tem ideia, e a gente não tem ideia de burocratizar, tá, Alessandra? A ideia não é burocratizar ou engessar, a gente só pode tomar uma decisão se comunicar, se falar, se passar em reunião. Não é isso. Mas é que a gente possa criar o hábito de nos reunirmos, de validarmos as nossas decisões, o que a gente quer para esse negócio, de se comprometer com a formação das próximas gerações que estão ali ouvindo e podem não tomar decisões, mas estão aprendendo como é que se toma decisões. E aí, a cada órgão de governança, dependendo de quem participa, tem uma combinação. Bom, se é uma reunião onde vai participar todos os membros da família, como os fóruns familiares que a gente chama, bom, essa vai ser um período a cada 6 meses ou um ano, vai ter determinadas pautas sobre a empresa familiar, sobre a apresentação de resultado, que é indispensável que também se tenha. Então, para cada órgão de governança, a gente tem uma combinação diferente. Entendi. Comunicação é um dos pontos chaves para uma boa governança, né? Que a gente estava conversando. Que outros pontos chaves existem, Thaís? Bom, dentro do trabalho de governança, a comunicação ela vem para brindar todas as outras atividades e as outras ferramentas que a gente traz para dentro do trabalho. Uma delas é a definição clara, né, Alessandra, dos papéis e das responsabilidades que cada membro da família vai ter.
Como a gente falou no início, anteriormente era um pai, uma mãe que trabalhavam ali no negócio, no dia a dia, na gestão, na operação daquele negócio, mas com o passar do tempo, outros membros vão fazendo parte dessa gestão, né? Ou da operação, né? A cunhada, filhos, primos, sobrinhos, netos, vai entrando um número maior de pessoas. E se a gente não tiver claro, e isso eu te falo assim, de olhos fechados, com muita tranquilidade, porque são demandas e dores que a gente escuta diariamente dos nossos clientes. Eu não tá legal para mim, porque eu acho que o meu trabalho é esse, a minha responsabilidade é essa, e vem o pai e muda tudo. Ou vem o meu irmão e faz eu fazer diferente, né? Vai lá e diz para o funcionário para fazer de um jeito e eu já tinha orientado o funcionário a fazer de outro. Ou fulano, meu primo, recebe X e trabalha menos horas do que eu. E eu tô aqui todo dia, sábado, domingo, feriado. Então, a comunicação entre essa relação com o negócio, essa relação profissional também precisa acontecer. E essas pessoas, elas precisam ter os seus cargos definidos, as suas responsabilidades, o que eu preciso entregar para a empresa. A gente tem que sair de uma esfera, de uma expectativa, daqui a pouco que o pai quer que o filho corresponda a tais atividades, mas o filho nem sabe, nunca foi combinado para ele. É os combinados que tem que ser feitos. Os combinados. É mais do que uma comunicação, é combinar. É formalizar. Não é adivinhar nem imaginar que Exato. tu... eu imaginei que tu soubesse que tu tinha que fazer isso. Não, é os combinados, tratados corretamente. Não precisa estar nem escrito, mas tem que estar isso combinado mesmo. Exatamente. E aí, com isso, né, Alessandra, a gente ouve também muito isso da turma jovem, assim, alguns da turma mais sênior também se queixa de não ter algo formalizado como recebimentos, né, como remunerações definidas. Tem aquela utilização do caixa único que a gente não tem dúvida nenhuma que isso a longo prazo não se sustenta, né, numa relação, porque cada núcleo familiar, cada membro da família se relaciona de uma maneira diferente com o dinheiro, então não tem como a gente utilizar, preservar uma unidade, um negócio, mantendo um caixa único. A gente precisa definir quais são as responsabilidades, encargos, entregas e remunerar essas pessoas pelo seu trabalho, independente da parentalidade que ela tem, se é filho, se é neta, se é nora, e sim pelas entregas que ela tem para com o negócio. Entrega. Exatamente. E para isso, para a gente chegar nessas remunerações, a gente precisa muito implementar o que nós falamos na semana passada, né, que a Carolina trouxe para a gente, do quão importante é a análise de resultado, a gente armazenar bem os nossos números, entender bem o nosso custo, as nossas despesas, o que a gente está tendo de resultado, para então entender o quanto a gente pode pagar para as pessoas, né, embasado em números, e não no que a gente acha ou no nosso afeto pelo aquele membro da família. Exatamente. Está aí a Carolina, que estava aí no programa da semana passada. Convido a todos para assistirem também o programa, que foi super legal, tirar o medo de usar planilhas. Finalmente um programa que fala sobre isso. Então assiste lá o nosso programa da semana passada, o terceiro episódio da série Safras e Cifras, conhecimento com safras e cifras. E diga aí, gente, qual é a sua dúvida, o que você quer saber sobre governança? Fala sua dor, seu problema. Você se identificou com algo que a gente está falando aqui? Comenta o que você tem em casa de problema. Seu salário é adequado ao que você faz? Você também tem esse problema de, não sei bem qual é meu papel, me demandam no meio da semana de uma coisa que acham que eu deveria fazer e eu não estava previsto para eu fazer. Fala aqui com a gente. A gente é laboratório aqui também para aprender, né, Thaís? Com certeza, com certeza. E quem é que está com a gente aqui, ó? Chefe Sulotério Ribar, muito obrigada, que fez um programa maravilhoso também sobre propriedade, já foi sucesso, campeão de audiência aqui. Muito obrigada, está nos parabenizando aqui pelo programa, muito obrigada. Quem quiser assistir, tem 2 programas com o professor Sulotério. Um sobre invasão de terras, que é já o the best, viu, professor? Já está no top da audiência aqui do ano do programa. E também um outro falando sobre outro tipo de propriedade, que não só que envolve invasão, mas a propriedade em si. O que o produtor rural tem que se apropriar e saber o que é dele de fato. Vamos lá, Thaís. Enquanto o pessoal formaliza aí as perguntas e diz para a gente de onde é que é, né? Tem que falar de onde é que vocês são, onde é que vocês estão, para a gente saber dar um oi aí para sua cidade, uma energia boa para sua cidade. Como é que a gente contribui para a gestão da propriedade rural e para a preservação da harmonia? A gente está falando uma série de fatores aqui, mas acho que nunca é demais lembrar qual a saída inicial. Comunicação já foi uma, combinados é outra. Que outros fatores a gente pode começar, né? Para te ver como tem várias pontas, né, que pode ser acertado e alinhado essa governança familiar. Que outra temática pode ser colocada na mesa?
Uhum. Bom, um dos outros pontos importantes, né, que nós entendemos, como eu te mencionava há pouco tempo, a gente implementar como uma rotina e como um hábito a apresentação de resultado, a análise do nosso resultado, ela é, sem dúvida nenhuma, um fator decisivo para a longevidade e perpetuação do negócio, né? A gente que acompanha as famílias, a gente não tem nenhuma dúvida, é unânime que todos eles querem a perpetuação e a continuidade do legado que foi construído por eles, né? Porém, na maioria das vezes, a estratégia desse negócio ela é intuitiva lá no início, há 40, 50 anos atrás, né? É um negócio muito menos complexo, né? Quando se inicia, de uma proporção muito menor, num mercado completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, se as ferramentas de gestão, né, não forem inseridas como um hábito e como uma rotina dentro do negócio, a gente tende a trazer prejuízos bem importantes e que certamente vão influenciar também, não só na saúde financeira do negócio, mas também na harmonia da família. Porque a família ela precisa conhecer como é que é esse negócio, qual é o resultado desse negócio, qual é o custo que esse negócio gera. Muitas vezes a gente vê alguns familiares comentando, fazendo cálculo na calculadora ali, bom, quanto que a gente colheu e quanto que está o saco de soja, né? Bom, então faturamos bem, mas não conhecem o quanto se foi feito de investimento, quanto se teve de custo, quanto se teve de despesa para a gente chegar neste resultado. E que a gente também precisa adquirir reservas para os próximos investimentos dos próximos anos. E aí, por isso, Alessandra, que eu te falei lá no início do quão importante é a gente saber a direção, né? Quando a gente fala de governança, que é o ato de gerir, a gente tem que conhecer a direção que queremos. Porque a gente vai precisar entender aonde a gente quer chegar para a gente poder compreender como é que a gente vai utilizar isso que a gente está recolhendo de recursos, né, nossos próprios, oriundos da atividade rural. E outro ponto que entendo que também é indispensável é a criação do protocolo familiar, que a gente costuma chamar, ou de acordos familiares, que vão além dessas combinações e definições de cargos e de remunerações e de atividades. Mas são aquelas combinações que às vezes passa de pai para filho, de vó para neto, ou de vó para filho, que ficou entre linhas ali sobre como é que gostaria que fosse o relacionamento com a gestão do negócio e que não ficou claro para ninguém e que não está em nenhum papel. Por exemplo, outras combinações de férias, benefícios que a empresa familiar vai trazer para esses membros que trabalham. Eu vou te fazer uma pergunta, curiosidade para quem também não sabe como é que o integrante da família, da gestão familiar, ele tem carteira assinada? Normalmente, sim ou não, depende. Eu vou dizer normalmente, mas não. O que é o mais certo? O que é certo e o que não é? Ou não tem certo nesse caso? Não tem certo. O que tem é uma estratégia de negócio, que cada grupo familiar determina o que entende que é mais adequado. Como a gente trabalha muito com a constituição das holdings, que a gente falou lá no primeiro episódio com o Siloter, me corrija se é o primeiro, mas foi, né? Foi. Muitas vezes eles são vinculados à empresa, né? São sócios, alguns desses membros que já atuam no negócio. Então, tem uma forma de recebimento através dessa empresa. Outros, vamos pensar nos agregados, por exemplo, nos cônjuges que entram, que não são sócios, sim, esses vão ser remunerados pelo regime CLT, né? Porque não tem vínculo na sociedade daquele grupo familiar, e sim, eles prestam serviço à empresa. Então, é uma característica construída de acordo com aquele grupo familiar. Perfeito, entendido. Pergunta do professor Siloter, olha aqui, ó. Thaís, como a Safras e Cifras inicia o processo de governança em uma propriedade, para ficar claro que pode ser feito em propriedades independente do tamanho da mesma? Importantíssimo, governança se faz em qualquer tamanho de propriedade, né, Thaís? Perfeito, perfeito. A gente costuma, inclusive, utilizar, né? A gente fala muito sobre as práticas de governança que falam sobre a comunicação organizacional, a transparência, a responsabilidade corporativa e a apresentação de resultado. E entendemos que essas 4 práticas de governança, elas independem do porte, tá? Elas precisam criar aí um espaço dentro da propriedade rural e fazer com que elas façam parte do dia a dia. Mas, respondendo a pergunta, né, do seu Siloter, nós iniciamos o trabalho de governança independente do porte, né, se pequeno, médio ou grande, com esse único objetivo, né, único e maior, vamos tratar assim, preservar a harmonia da família e, com isso, né, entender de que maneira a gente pode preservar essa harmonia e
fazer com que o negócio continue próspero e longevo e, né, atraindo lucros aí e frutos para essa família. Com isso, a gente mapeia. O nosso primeiro passo dentro do trabalho de governança é mapear, é conhecer a estrutura organizacional que existe, é conhecer essa família, é conhecer os valores dessa família, que objetivos essa família tem, quais são os principais anseios dessa família, o que incomoda, quais são as dores. Antes da gente entrar no ar, né, Alessandra, a gente falava da dor do crescimento, né? Muitas vezes as famílias nos procuram nesse momento, né? E isso independe do porte, mas é a dor do crescimento justamente por ter aí avançado os anos com uma empresa rural e com a família crescendo. Então, a gente precisa compreender essa estrutura, né, para então traçar o plano de ação e iniciar com as nossas ferramentas de governança para desenvolver o trabalho de governança e implementar. Tu fala em crescimento como aquela planta que está cheia de raízes e o vaso está ficando pequeno. Exatamente, exatamente. Né? Porque é o natural, tudo que é próspero cresce. É exatamente. da natureza exatamente. E aí trocar o vaso, ampliar, organizar as raízes para as coisas crescerem de forma regar, adubar. Tem que ser, né? Que mais, Thaís? Temos mais princípios aí de boa governança? Sim, nós falamos das práticas, né? Práticas e princípios, que é esse que eu mencionei há pouco. O primeiro deles que a gente costuma falar é a comunicação, né? Essa habilidade que a gente precisa desenvolver junto à família de comunicar tudo que é importante para os membros que estão ali. E lembrando, né, que eu sinto muito isso nas famílias que tanto os pais, né, que às vezes veem os filhos mais longe de pensarem, não, mas o fulano não está mais aqui, não trabalha, né, escolheu ser médico em outra cidade, não tem por que saber, e vice-versa também, eu sou médico em outra cidade, não trabalho, não tenho o que saber. Não, então a gente entende que a comunicação ela precisa ser clara e transparente entre todos os envolvidos, independente do nível de envolvimento. A gente vai ter momentos para isso, para informar essas pessoas ao que lhe é importante. Porque a gente pode não ter alguém envolvido na gestão, mas a gente quer também preservar a unidade desse negócio e a escala e esse sonho dos fundadores de manter essa empresa dentro do seio familiar. A apresentação de resultado, que a gente entende também que é indispensável, não só para pensar em percentual de distribuição de lucros, de reinvestimento, mas também para entender o quão rentável está sendo as nossas atividades, se a gente precisa investir mais aqui, ou reduzir ali, ou daqui a pouco encerrar alguma atividade, mas que a gente conheça e tome decisões baseadas não no feeling, não na intuição, e sim em números. Isso vai auxiliar a formar os jovens a tomarem decisões, porque essa é uma angústia muito grande dos jovens, que eles não vêm com essa intuição, muitas vezes, do patriarca. E como é que eles vão tomar decisão se eles não têm algo concreto ali números para mostrar, provar por A mais B que a ideia deles pode ser sustentável. Exatamente. E quando a gente fala de gestão da continuidade, esse é um dos pontos indispensáveis, né? Que a gente tenha, tome decisões baseadas em números e principalmente, claro, no propósito dessa empresa, no que a gente deseja para ela, mas baseado nos números. Thaís, quanto tempo é uma consultoria em governança? É por meses? Quanto tempo necessário? Quem vai investir nisso, tá? Que é o mais adequado, né? Pode tentar resolver por si próprio, por consciência própria, mas ter alguém que já sabe o caminho das pedras é um valor inestimável para isso para acontecer. Sucesso na certa, né? Quanto tempo leva uma consultoria? É meses? É dias? Quanto tempo? Então, normalmente, quando a gente vai para uma reunião, né, um cliente, algum telespectador quer entender mais sobre governança e ver de que forma poderia ser auxiliado por esse trabalho. A gente vai conversar com essa família, a gente vai entender onde é que estão as dores, quais são as necessidades, para então desenhar um projeto de governança. Existem complexidades diferentes dos negócios, das famílias, das empresas. Existem negócios que estão na primeira e na segunda geração, a gente tem negócios que estão na quarta geração. Então, tudo isso influencia no projeto que a gente vai desenvolver. Cada projeto ele é personalizado para cada família. Nós temos, claro, as nossas ferramentas que são condutoras do nosso trabalho, né, do nosso processo de trabalho, mas a gente desenha esse projeto de acordo com a necessidade daquela família, com o que ela realmente está precisando. Bom, ela precisa de um acordo familiar, de um protocolo familiar. A gente vai trabalhar para desenvolver este protocolo familiar com essa família pontualmente, isso vai durar alguns meses e vamos concluir.
Mas tem outros projetos que a gente vai precisar fazer um trabalho maior, com mais tempo de maturação, onde a gente vai precisar envolver mais pessoas, mais número de reuniões para formar essa consciência diante da governança. Então, vai levar, às vezes, 1 ano, 1 ano e meio. Mas vamos tratar, em média, assim, período máximo, 1 ano e meio de trabalho. O que é mais comum? Perrengue total? Né, que tu trabalha, que tu faz a consultoria, perrengue total, é mais ou menos, é mediano, é mais tranquilo, mas eu acho que quando tu é chamada, né, Thaís, é porque a coisa tá pegando fogo, né? Como é que eu vou te dizer, assim, é bastante desafiador, assim, né? Sim, não vou te dizer que não temos perrengues, claro que temos, mas é sempre muito especial, assim, porque, na verdade, a resistência, ela sempre vai existir ao novo, né? Eu talvez chamaria o perrengue como uma resistência, né? A gente entra com esse processo, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando, em algum momento, ou alguma delas pensou sobre isso, assim, de, mas... vai burocratizar, vai vir para engessar o nosso negócio. Não, mas a gente não tem problema de comunicação. Eu durmo todos os dias com a minha esposa, meus filhos ainda moram comigo. Esse não é um problema que a gente tem. Então, assim, essas são as resistências e defesas naturais de qualquer indivíduo, né? E quando a gente entra com esse processo, é natural que elas fiquem extremamente afloradas, porque a gente faz um convite, e aí isso é muito importante, assim, a gente faz um convite para orientar o novo. Bom, a gente tem alguns dados, alguns estudos, um pouquinho de experiência para dizer para vocês que, desse modo, se continuar, talvez a gente não atinja aquele objetivo que a gente gostaria. Então, quem sabe a gente pode mudar, a gente pode ajustar, a gente pode melhorar. Então, a resistência é natural. E aí a gente tem, né, os desentendimentos, o não querer fazer parte, né? Mas isso faz parte do processo. E a gente, como consultor, precisa ter essa habilidade, esse olhar de entender que às vezes o tempo das pessoas é diferente, que o movimento das pessoas é diferente e que a gente está ali como um facilitador. O protagonista é sempre o cliente, o protagonista é o grupo familiar. Então a gente está ali para facilitar, para explorar, para entender de que maneira a gente vai conseguir construir esse projeto com eles. Para encerrar, Thaís, como é que tu entende o papel da mulher no processo de governança hoje? Tu vens acompanhando aí, já tem um tempo como profissional dessa área e vem acompanhando aí a mulher cada vez mais à frente do negócio rural. Qual a análise que tu faz em relação governança, feminino, futuro? Eu vejo a participação das mulheres como muito especial, né? Vejo a mulher muito resistente, muito resiliente, perseverante, né? Muitas vezes esse ímpeto, que daqui a pouco vamos tratar até de um ímpeto hormonal, que a gente vê na parte masculina, a mulher ela consegue muitas vezes respirar fundo, profundo, e esperar o tempo e os movimentos que a gente fala sobre as coisas, né? A minha experiência nos faz muito feliz, assim, porque a gente vê mulheres na gestão, na parte administrativa, na parte operacional, na parte técnica, trabalhando brilhantemente. Então, na governança, eu não vejo que seria diferente. Elas circulam aí pelos pais, pelos seus esposos, pelos irmãos, pelos filhos, e elas vão conduzindo, vão amaciando o sistema, sabe? A gente às vezes sai de uma reunião pesada, às vezes mais tensa, mais difícil de condução, e elas vão lá, elas amaciam, elas conversam, elas dialogam, elas mostram o outro lado. Então, elas são muito parceiras do trabalho de governança. Entendem muito como aliado para o desenvolvimento da empresa e principalmente para a inserção da turma mais jovem, né, da sucessão dentro da gestão e do próprio crescimento, né, do negócio. Muito bem. Maravilhoso, Thaís, fantástico. Eu quero aí, o que tu acha que a gente pode deixar de conselho final, né? Já que estamos falando em conselhos, conselho final para quem está nos assistindo, quem quer melhorar cada vez mais seu negócio rural e ter prosperidade e dinheiro no bolso. Diz aí. Eu fiquei, né, bastante tensa quando eu li o tema, né, conselhos, porque tenho certeza aí que o teu público que nos assiste é um público de extrema competência e atua no agro e né, conduz aí as propriedades rurais que elas estão inseridas de maneira excelente. Então, esses conselhos de gestão eu gostaria também de ouvir delas, né, porque sei que sem dúvida nenhuma são muito ricos. Tem muito perrengue. As mulheres que vêm aqui, olha, tem cada história. E tenho certeza que elas administram bem, né, Alessandra? Que elas conseguem aí se articular super bem.
Mas se eu pudesse dar um conselho, apostem sempre na comunicação, isso é indispensável, né? Conversem, falem. A gente às vezes imagina que os nossos filhos, que a nossa família, que o nosso marido, pai, leem a nossa mente, entendem o que a gente está querendo dizer quando a gente suspira, e não é isso que acontece. A gente precisa traduzir, sim, o nosso olhar, o nosso sentimento, o que a gente está pensando, os nossos incômodos também em palavras, né? Isso não fica claro no nosso rosto, a gente precisa, sim, falar. E invistam em combinações, invistam em acordos, coloquem no papel, escrevam, optem por, bom, a gente combinou isso, então vamos escrever, vamos todo mundo assinar e vamos guardar numa pastinha, uma reunião que a gente fez. Pode ser aí embaixo do alpendre, pode ser na cozinha, pode ser no escritório, pode ser indo para a lavoura, mas que comecem a criar o hábito de sentarem, conversarem e escreverem o que combinarem. Acho que esse é o ponto principal de início. Muito bom. E é com essa frase de iniciar muito bem o teu negócio, né? Aqui que a gente está com o último pessoal excelente, um bate-papo com muita informação, cumprimentos. Obrigado, Alessandro. Pessoal que está nos assistindo, muito obrigada pela audiência. A gente fica por aqui. Thaís, que seja a primeira vez que tu venhas aqui ao programa de várias, com certeza tu vais voltar aqui para nos dar mais dicas, mais conselhos e dar mais um norte para o produtor rural, que é sempre muito importante essas trocas, esses benefícios que a gente ganha por aqui. Campo e Batom vai ficando por aqui. Agradeço a vocês. Tchau, tchau, Thaís. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Até o próximo Campo e Batom.